Santidade integral. Este será o título da nossa 11ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos a respeito da santificação. Na aula de hoje falaremos da santificação integral, no corpo, na alma e no espírito. Antes de entrarmos na nossa aula, eu gostaria de primeiro te agradecer por estar aqui, por me dar a honra de te auxiliar na preparação das aulas para a EBD. Eu quero também aproveitar e pedir para você, por favor, deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se aqui, por favor. E se você quiser, pode deixar um comentário, que será uma alegria poder te responder. Nós estamos de cenário novo, né? Um ambiente diferente, não sei se vocês repararam, mas nós gravávamos antes na sala pastoral da igreja em que meu pai pastoreia, né? Eu dividia ali a sala com ele, ele me emprestava a sala para eu gravar. Mas estava ficando bem difícil nós conciliarmos os horários. Então, por isso eu estou começando a gravar aqui em casa. E vocês estão com esse cenário diferente. Vamos gravar aqui, porque assim fica mais fácil para me organizar e conseguir subir as aulas antes do previsto ali, antes da semana, né, da aula da EBD. Então, acho que assim vai ficar melhor. Vamos para a nossa aula? Para a glória de Deus, nós já estamos chegando na lição de número 11, quase finalizando essa revista. E hoje nós iremos falar, então, sobre essa santidade integral. O nosso texto principal ele está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, e nos diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O resumo da lição nos fala que a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Os objetivos da nossa lição nos advertem para que a nossa aula possa estar baseada nestes 3 pilares. Então, primeiro, nós precisamos mostrar para os nossos jovens que o ser humano é um ser integral. Segundo, nós precisamos fazer com que eles compreendam como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, o espírito e a alma. E terceiro, nós precisamos que eles encerrem essa aula sabendo como se dá a santificação da parte material do ser humano, no caso, o corpo. Temos aqui a leitura semanal. Acho muito importante que nós estejamos mais empenhados e motivar os nossos jovens a fazer essa leitura, porque dessa forma eles estarão se aprofundando mais a respeito do que nós estamos trabalhando na Bíblia. Eles terão ali vários textos bíblicos para que eles possam meditar neles. É uma das formas de aproveitar tudo que a lição nos dá e de ter mais base teológica. O texto bíblico está primeiro em Gênesis capítulo 2, versículo 7, depois em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 21 ao 23 e também em Gálatas capítulo 5, versículos 24 ao 26. Conte com a ajuda dos seus jovens para fazer essa leitura, peça para eles lerem um sim ou um não, você pode alternar com eles ou deixar que eles façam ali a leitura para que eles possam ter mais embasamento. A nossa aula sempre deve começar através da leitura bíblica, afinal nós estamos em uma escola bíblica. Na introdução, nos diz o seguinte: o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, apresenta o ser humano integral em seu espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nestas 3 áreas, começando pelo espírito. Primeiro tópico, então. O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Primeiro, conceito de ser humano integral. Para entendermos esse conceito de ser humano integral, nós precisamos entender a influência dessa construção teológica lá no primeiro século. Então, lá naquele século em que a igreja estava nascendo, a igreja primitiva, a influência da cultura grega era muito forte. Os gregos dominaram o mundo não por muito tempo, porque, infelizmente, Alexandre o Grande morreu rapidamente, né? Foram ali 12 anos de uma ascensão quase meteórica, eu acredito que tenha. Na verdade, né, nós usamos essa expressão, mas para Alexandre o Grande, com certeza, foi uma expressão, um crescimento meteórico, porque em apenas 12 anos ele conseguiu conquistar o mundo todo e mudar o mundo, porque a cultura grega ela se instaurou. A própria língua, o idioma grego era o idioma mais falado.
em qualquer pessoa, independente da sua classe social, da esfera em que ele estivesse inserido, e de qual era o seu país de nascimento, falava o grego. O grego era mais ou menos o que o inglês é para nós hoje, era quase um idioma universal, era uma língua franca. Então a cultura grega, ela influenciava demais os irmãos lá do primeiro século. Grande parte das igrejas que eram fundadas tinham como principal influência da cultura a grega. E olha só o que a influência grega falava a respeito do ser humano. Eles acreditavam em uma antropologia, especialmente platônica, que era dicotomista. Dicotomia vem de dois, ou seja, o ser humano tinha para eles apenas duas partes, o corpo e a alma. Eles ignoravam o espírito, não acreditavam que o ser humano tinha também o espírito. Então, nessa visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada a parte do bem. Já o corpo era inferiorizado, porque ele era considerado a parte do mal, a parte male. Era como se ele fosse o cárcere da alma. Entretanto, a concepção judaica, de onde vinham quase todos os pais da igreja, se nós pensarmos friamente a respeito do judaísmo, da influência do judaísmo no cristianismo, ele é muito grande. O nosso próprio Jesus, ele veio como judeu. Então, os pais da nossa igreja, eles eram basicamente, essencialmente, pessoas que tinham a cultura judaica como a sua cultura, porque eram judeus. Então, a cultura judaica, ela pensava diferente, porque a cultura judaica era baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Veja só, então. Para eles, o ser humano tinha uma totalidade. Eles consideravam a totalidade do ser humano. Porque na Bíblia, na criação do homem, foi feita de forma integral. E no Novo Testamento, por influência de Paulo, que também era judeu, prevaleceu o ponto de vista judaico. Então nós só sabemos desse ponto de vista grego quando estudamos a história e também pelas cartas que Paulo enviava, porque dava para entender que os irmãos tinham algumas dúvidas por conta da resposta de Paulo. Mas o que prevaleceu para nós foi essa influência judaica. Então veja só, inclusive Paulo, né, assegurou para os irmãos ali de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo, que o Senhor olhava para eles de forma integral. Nosso segundo tópico, subtópico, vai falar sobre o corpo, a parte material do ser humano, a matéria, o que nós vemos, o que é palpável. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. A doutrina gnóstica, com base nesse pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro, levava as pessoas a fazerem o que elas bem entendessem com o seu corpo, porque já que o corpo não afetava o espírito, então eles podiam fazer o que eles quisessem com aquele corpo. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, esses dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo pela falta, eles eram prejudiciais e eles eram contrários à palavra de Deus. Veja que o problema de nós não considerarmos o ser humano em sua totalidade, de forma integral, e entendermos que a santificação deve acontecer também no integral, no corpo, na alma e no espírito, é que nós acabamos acreditando nessas dicotomias. Então se o meu corpo é mau, então ele não influencia no meu espírito, na minha alma, que é a parte boa, gloriosa. O que eu faço com o meu corpo não importa. O que importa é como eu conservo a minha alma. Esse era um pensamento daquela cultura, tanto que nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por que é que Paulo estava perguntando isso aos irmãos? Porque ele existia naquela época uma cultura de que não importava o que você fazia com o seu corpo, porque o seu corpo era mau. O seu corpo não tinha, né, como ser mortificado, não tinha como ser restaurado, não havia nada de bom ali. Então, o que você fizesse com ele estava tudo bem. O importante era conservar o seu espírito, a sua alma bem. Um pensamento que deve ser analisado com cuidado, porque até os dias de hoje, alguns dos seus tentáculos chegam até nós. Prova disso é que nós, cristãos, temos um pouco de dificuldade de considerar, por exemplo, a questão do cuidado com o corpo. Muitos cristãos acham que fazer exercício físico, se alimentar de forma adequada, é desnecessário, porque o que tem que estar bem é o meu espírito. Se eu fizer jejum, ali o jejum espiritual, se eu for um cristão autêntico, se eu falar em línguas estranhas, se eu tiver a minha oração, o meu período de santificação semanal, tá tudo bem, mesmo que o meu corpo esteja em decadência. Então, precisamos tomar cuidado, porque esse pensamento, algumas de suas garrinhas, chegaram até os nossos dias. Quantos irmãos você conhece que usam aquela frase
que nós precisamos tomar cuidado para não repeti-la. Crente não bebe, mas crente come. Essa frase, né, ela é bem perigosa, porque pensa comigo, meus irmãos, a pessoa que bebe, ela está cometendo o seu excesso na bebida. Aí nós não temos a bebida, então nós praticamos o excesso na comida mesmo. A gula, ao invés de entrar na parte da bebida, ela entra na parte da comida. Lembrando que quando uma pessoa ela bebe, ela perde ali o controle das suas razões. Nós fazemos isso com a comida? Olha como isso é prejudicial, olha como isso tem origens em coisas que não são bíblicas, em filosofias que são contrárias à palavra de Deus, que se chocam com o que o Senhor deseja de nós. Então que a lembrança de Paulo fique em nossas mentes. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso ele deve ser bem cuidado. Amém? Vamos agora continuar aqui no segundo subtópico, entendendo que lá no Novo Testamento é demonstrado que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos gentios defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra ele. O corpo é o lugar de habitação do espírito, portanto, o corpo sem o espírito e a alma é morto. Terceiro subtópico, a alma e espírito, a parte espiritual do ser humano, a parte imaterial, que não é tocável, que não é palpável. Você vê a sua alma? Não. Você vê o meu espírito? Não, você vê o corpo, a parte que é matéria. A parte imaterial não é visível. Então vamos lá. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós temos textos que distinguem, que diferem bem a parte imaterial do ser humano, a alma e o espírito, da parte física, da parte material, que é o corpo. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Outro texto tem no Novo Testamento, onde é destacada a adoração de Maria, bem como alguns versículos que são encontrados em Hebreus. Professor, se você tiver tempo hábil, nesta parte você pode ler com os seus jovens estes textos que foram sinalizados pelo comentarista da nossa lição, o pastor Natalino das Neves. O espírito humano ele foi gerado a partir do Criador. Nele, o ser humano tem a consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com a realidade divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, o centro das emoções, o lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. Tanto o espírito quanto a alma são eternos. O que morre é o nosso corpo. O espírito e a alma é eterno e eles se manterão juntos após a morte. Não existe aquilo de a alma vai para um lugar, o espírito vai para o outro, não, tá? A alma e o espírito elas se mantêm juntas por toda a eternidade. O cristão ele deve cuidar das partes do seu ser como um todo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, como eu falei agora há pouco, mas também precisamos cuidar, alimentar bem a nossa alma e o nosso espírito, porque nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Nós precisamos ser uma boa habitação para o nosso Deus, não é mesmo? Continuando, veja aqui. Segundo tópico, a santidade do espírito e da alma. Como acontece o processo de santificação na parte material, na nossa parte material? Como se dá a santificação? Primeiro subtópico. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para nos resgatar em nossa totalidade. O Senhor não morreu para salvar a nossa alma, ou para salvar só o nosso corpo. Não, ele morreu para nos salvar. O nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. Nos salvar de forma integral. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo asseverou, o apóstolo disse: se esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Porque, meus irmãos, imagina nós não termos a vida eterna? Imagina esperarmos Jesus? Não, ele vai vir aqui para nós, para essa vida. E depois? Veja que Paulo estava ali combatendo esses pensamentos, essas filosofias mundanas, satânicas, que chegavam até a igreja. Então não é só hoje que nós precisamos combater as filosofias, esses ventos de doutrina que se levantam no nosso meio. Lá na igreja primitiva isso já acontecia, já era uma prática. Por isso nós, professores, ainda mais em classe de jovens, precisamos estar bem atentos a todo e qualquer comentário que nós ouçamos na aula que não sejam coerentes com a nossa doutrina, com a nossa teologia, com a interpretação bíblica decente. Ainda mais numa época de rede social que todo mundo fala o que quer. Que as pessoas interpretam a Bíblia a seus próprios olhos,
se esquecem de tudo, de toda e qualquer pesquisa, produção científica que tenha sido feita ao longo dos anos na Bíblia, de todo e qualquer concílio que a igreja tenha feito, interpreta a Bíblia do jeito que ela quer. Muito cuidado, porque nós precisamos estar atentos para que os nossos jovens não sejam levados por esses ventos de doutrina. Continuando aqui no nosso segundo tópico, aqui, ó, ele afirma, no caso aqui Paulo, né, ele vai afirmar a fé na ressurreição de Jesus, porque Cristo ressuscitou em corpo, em alma e espírito. Tanto é que Tomé queria ver Jesus, por exemplo. E quando ele vai ver Jesus, ele toca nas marcas físicas que ficaram ali em sua mão, né, nas mãos de Jesus, nas mãos de Cristo que foram perfuradas. Jesus não ressuscitou, a parte do corpo ela é ruim, porque eles acreditavam que o corpo era a parte má, era a parte que não tinha o que fazer, estava condenada já. Então como que Jesus vai ressuscitar numa parte má? Ressuscitar de forma física, mas ele não era Deus? Então sim, Jesus ressuscitou de forma integral. Ele foi visto pelos apóstolos, ele esteve ali com eles naquele primeiro momento da igreja primitiva. Segundo subtópico, a santificação do Espírito. Ela ocorre no momento da justificação e da regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Então ela se trata de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo ele vem habitar no crente. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura, essa pessoa que nasceu de novo para Jesus, ela mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Quando o crente ele se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? O Senhor disse que se eles comessem daquele fruto, né, proibido, eles morreriam. Quando eles comem daquele fruto, eles não morrem, não de forma física, mas eles morrem de forma espiritual. Porque o nosso espírito, quando se ausenta de Deus, ele passa a morrer. Por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito cotidianamente. Não vale alimentar o espírito de domingo em domingo, de ceia em ceia, de congresso em congresso. É necessário que o nosso espírito seja alimentado todos os dias. Amém? Terceiro subtópico, a santificação da alma. A santificação da alma, ela também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, o seu espírito e a sua alma são fortalecidos no Senhor. Na justificação e na santificação inicial, o pecado é perdoado e é removido. Todavia, a velha natureza, ela continua presente. E é uma luta constante que a pessoa que está ali nascendo de novo vai precisar travar todos os dias da sua vida para que ela não volte para as práticas pecaminosas. Alguns acidentes pode ser que aconteçam, mas o ideal, o que o Senhor nos convida a ser, é santos, é santificados. O Senhor nos convida para uma vida em que o pecado não nos domina mais, para uma vida em que nós conseguimos nos abster de toda e qualquer forma de pecado. Damaris, é possível? É possível, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Provavelmente nós iremos errar? Provavelmente, porque nós estamos aqui, nós somos suscetíveis aos pecados. Nós somos seres humanos falhos. Porém, é possível se ter uma vida de santidade contínua, de ser tão santo que nós consigamos ver ao Senhor e ter um relacionamento íntimo e cotidiano com Ele. Amém? Lembrando sempre que a santidade não é um motivo para nos orgulharmos. A santidade, estar mais próximo de Deus, deve ser exatamente o motivo pelo qual o orgulho já não nos domina mais. Então vamos agora entender que, à medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando as nossas emoções. É claro que quanto mais perto eu estou de Deus, mais dificuldade de pecar eu tenho. Quanto mais distante eu estou de Deus, mais entregues às concupiscências da minha carne eu estou. E é sobre elas que nós iremos falar agora no terceiro tópico, na santidade do corpo. Dominando a concupiscência da carne. Primeiro subtópico. Concupiscência, no sentido etimológico, é uma palavra que tem a sua origem lá no latim, e ela significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais, como nos explica Paulo lá em Romanos 7,18. João adverte o cristão a vigiar e a buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana que é caída e que é pecaminosa. Algumas pessoas atribuem as suas imoralidades ao inimigo,
Porém, o apóstolo Tiago, ele deixou bem claro que as pessoas cometem pecados motivadas pela sua própria concupiscência. Então, nós não precisamos necessariamente que o inimigo venha de forma corpórea diante de nós e nos convença a pecar. A nossa própria carne, o nosso velho eu, é responsável por isso. Então, a nossa luta, mais do que contra o inimigo, ela é contra nós mesmos, é contra a nossa carne. É porque todos os dias o velho Adão, o velho homem, a velha mulher quer descer da cruz. Quer voltar para aquela vida pecaminosa, para aquelas antigas práticas. Sabe quando a gente toma uma fechada no trânsito? Me conta. Quando alguém te fecha com tudo ali no trânsito e você, né, o sangue parece que sobe, bate lá na cabeça. Você desce da cruz? Você se deixa levar pela ira, pela raiva, fala palavras indevidas, palavrões? Ou será que você consegue se conter e ali se morde e segura as palavras? Nesses momentos em que nós somos testados, é que nós deixamos transparecer o quanto mais próximos de Deus nós precisamos estar. Porque é quando a gente toma uma fechada, é quando alguém nos calunia, é quando alguém fala mal de nós, que nós acabamos deixando transparecer até onde o nosso velho Adão, a velha Eva, foi crucificado com Cristo ou não. Então vamos entender aqui o que é essa concupiscência. Primeiro, dominando a concupiscência dos olhos. Lá 1 João 2,16 é que traz, né, essa informação. Os olhos, os nossos olhos, eles são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, chegando a cometer toda a sorte de torpeza. E nós temos um exemplo na Bíblia bastante conhecido, que é o caso do nosso irmão Davi, o rei Davi. Lembra Davi? Ele olha Batseba tomando um banho e ele se deixa levar pelo desejo dos seus olhos, pela concupiscência dos olhos, e por conta daquele desejo desenfreado que brotou nele, ele cometeu um adultério e um assassinato. E a espada jamais saiu de dentro de sua casa. A concupiscência dos olhos, meus irmãos, é algo que às vezes a gente pensa, é só olhar. Cuidado. Cuidado, porque olhar uma vez acontece. Agora, voltar os olhos de novo, e de novo, e de novo, pode ser que você esteja se deixando levar por um desejo que está vindo desses olhos, né? Eu olhei, vi, gostei, quero. Cuidado. Davi nos deixa um exemplo na Bíblia do porquê ceder à concupiscência dos olhos pode custar muito caro. E no terceiro subtópico nós temos o domínio da soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa de riqueza, de poder, de inteligência, de status social, de carros, entre outros. Hoje em dia pode ser uma ostentação também de quantidade de seguidores que você tenha nas redes sociais, de likes que tenham nas suas fotos, de curtidas, né, que tenham nos seus reels, de quantos seguidores você tem lá no TikTok. Hoje em dia existem muitas pessoas que se orgulham desses números. Cuidado! Não se deixe levar pela soberba da vida. Algumas pessoas, elas querem a todo custo dinheiro, fama e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Porque quando você quer algo a qualquer preço, a qualquer custo, não importa que você tenha que passar por cima, porque eu preciso alcançar o que eu quero. Esse é o perigo de ceder à soberba da vida. E nós temos aqui no subsídio de número 3, que está na lição de professor, está na página 81, aqui é uma explicação muito boa a respeito do que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Acho válido que nós possamos concluir a aula ou aprofundar melhor aqui o tópico 3, entendendo o que o subsídio 3 nos fala. Então veja só, a concupiscência da carne foi algo sobre o qual Jesus falou que começava lá com o adultério, mas não no ato em si, e sim no desejo. Veja que estas palavras retratam que qualquer tipo de desejo, mas especificamente ligado à mania por relação sexual, tá? Então o Senhor Jesus nos falou da concupiscência da carne. Cuidado. Lembra Jesus dizendo? Se em teu coração olhar para aquela mulher ou para aquele homem e desejá-lo,
você já terá cometido adultério. Segunda concupiscência é a dos olhos. Os pecados de desejar e acumular posses, curvando-se ao Deus do materialismo, poderiam ser enquadrados nesta categoria, embora o ato sexual também possa ser incluído aqui. Os olhos das pessoas podem desejar muitas coisas. É por isso que nós lemos aqui que eles são considerados as janelas da alma. Pode ser que você nem desejava que o carro daquela pessoa, a mulher, o homem daquela pessoa, mas quando seus olhos viram, eles desejaram. Cuidado. Nós não somos bichos. Nós temos o nosso autocontrole. Eu posso ver a pessoa. Sabe quando a gente está saindo do mercado ou do banco e chega o carro do. Como é o nome? O carro. Ai, gente, aquele carro que vem buscar dinheiro no final do dia no banco? Gente, fugiu a palavra da minha cabeça. Carro forte? Forte. Eu acho que é carro forte, né? Enfim, me perdoe. A gente vê eles passando com aquelas malinhas de dinheiro, aqueles massinhos de dinheiro. Você pode até olhar e desejar aquele dinheiro. Eu já olhei e já desejei, tá? Mas um segundo olhar, ou realmente ir lá e pegar, seria pecado. Porque eu posso olhar e desejar no sentido de que me faria tão bem os massinhos daquele. Agora, realmente me empenhar para conseguir aquele dinheiro é pecado. Então os meus olhos, eles podem desejar algo. Pode ser que passei ali, nossa, mas voltar a olhar, aí seria realmente incidir no erro. Assumir que vou pecar. Igual Davi. Ele pergunta, aquela mulher lá, quem é ela? Ela é Batseba, a esposa de Urias, um dos seus valentes de Davi, ou Davi? É ela, a esposa de Urias. Manda chamá-la. Mas Davi, você não ouviu, ela é casada, ela tem marido. Não, manda chamá-la. Cuidado, 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 cuidado. Para não ceder a um pecado que está explícito que é pecado. E a terceira categoria que o apóstolo João nos sinalizou foi a soberba da vida, que vai nos dizer que pode ser o orgulho pelas coisas. Então isso se refere tanto à atitude interior quanto à vanglória exterior, devido a uma obsessão pela condição ou pelas posses de uma pessoa. Eu gostei que a lição ela termina aqui nos dizendo que esses pecados eles são sutis e eles podem nascer de forma despercebida no coração e se tornar uma tentação que leva as pessoas às obras do pecado, que faz com que as pessoas acabem cedendo àquele desejo de realizar o que a sua carne está pedindo. Professor, então, para nós finalizarmos essa aula, eu acho essencial que nós possamos, mais uma vez, dizer aos nossos alunos que nós somos um ser integral, um ser tricotômico. Temos corpo, alma e espírito. Portanto, a santificação deve ser do corpo, da alma e do espírito. Não adianta eu falar, eu vou santificar a minha alma e o meu espírito e deixar que meu corpo seja entregue ao pecado. Nós precisamos santificar, buscar a santificação de forma integral, do corpo, na alma e no espírito. Amém? Eu desejo que o Espírito Santo te abençoe nessa aula, que neste domingo ele possa usar a sua vida, conduzir a sua aula e colocar as palavras certas na sua boca para que você tenha uma aula maravilhosa, dirigida por ele. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.